Imagine alguém que nunca acreditou em nada além do que pode ver, tocar ou provar, ter seu coração arrancado pela própria morte, e depois retorna transformado, com olhos que enxergam o invisível. Essa é a história que você vai viver agora. Uma história real que vai prender seu coração e te deixar repensando tudo sobre vida, morte e fé. Se esse relato tocar seu espírito, nos ajude a alcançar outras almas. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. E compartilhe com quem precisa ouvir que, mesmo no fim, sempre há esperança. Ele era um homem prático, cientista por formação, vivia sob o princípio de que só existe o que pode ser descrito por dados, onde nada passa de reações químicas e leis da física. Placas, máquinas, análises. Fazia piadas sobre religião, nunca desacreditava de Deus. Apenas afirmava que isso não fazia parte da experiência humana real. Para ele, a morte era silêncio. Ponto final. Até o dia em que seu coração parou, correram para ajudá-lo. Desfibriladores, equipe médica, mais nada. Foram 10, 20, 30 segundos sem pulso, sem respiração, sem resposta. Ele estava tecnicamente morto, inconfiável, irreversível, como dizem os protocolos hospitalares. Mas naquele instante, a vida que ele acreditava conhecer se abriu para algo que nem nos livros, nem nos laboratórios cabia. A experiência do abismo. Quando parou, ele se sentiu não livre, nem em paz. Estava consciente, mais vivo do que em qualquer exame, e ao mesmo tempo completamente só. O que veio depois não foi túnel ou luz, foi silêncio absoluto. Um vazio mais frio do que qualquer ciência descrevesse. Existia ali algo mais assustador do que dor. Ausência. Ausência total de calor, de vida, de qualquer vestígio de sentido. E ele percebeu. Aquilo não era o fim. Era pior. Era um futuro sem eco, sem propósito, sem beijo, sem música. Apenas um corpo sem alma. Um lugar onde se esquecer é vivenciar. Foi ali, nesse silêncio que consumia, que vieram os sons. Gritos. Um coro distante de vozes que sussurravam acusações. Mas não de forma concreta. Nada de você fez isso ou aquilo. Eram mais como vibrações de culpa, presságios do que ficou sem sentido, das portas nunca abertas. Cada grito era o eco de sua vida vazia de espiritualidade. Cada som, um lembrete do tempo desperdiçado. E conforme a consciência avançava, a culpa crescia. Ele reconhecia cada minuto de indiferença, cada momento em que ignorou o próximo, a beleza, o silêncio sagrado do mistério. Era como olhar para as memórias marcadas por uma frieza mortal e perceber que aquelas escolhas agora pesavam toneladas no vazio que o consumia. Mas foi justamente nesse ponto de abandono total que algo mudou. Ele sentiu um movimento. Primeiro, uma oscilação infinitesimal dentro de si. Depois, um calor suave. Era diferente de tudo que lembrava. Não era luz agradável, nem visão angelical. Era talvez uma percepção de que algo ainda estava abrindo espaço. E então, algo que ele jamais acreditou existir entrou ali, um resquício de esperança. Quando permitiu o menor suspiro de oração, seu pensamento se dirigiu a algo que nunca chamou de Deus, mas que naquele instante desejou como salvação. Se existe alguém aí, me ajude. Era um grito instintivo, sem palavras. Um apelo do coração ao que poderia ser maior do que ele jamais imaginou. E então houve resposta. Não como promessa, mas como presença. Um sopro, um afago, um sentimento profundo de pertença que o fez reconhecer. Não era culpado por existir. Era amado. E mesmo cercado de sombras, havia quem o acolhesse ali. Foi quando os gritos parecem se acalmar e o silêncio ficou menos frio. Era como se alguém tivesse sussurrado: "Você importa." E pela primeira vez ele se sentiu puxado. Uma puxada gentil, sem dor. Uma volta à vida que não se chama fim. Algo começava a retornar a ele. Não apenas a respiração que os médicos monitoravam, mas a alma que ele nunca acreditou possuir. Quando voltou, seus olhos abriram de um jeito diferente. Segundo os médicos, foi um milagre, mas ele sabia que tinham sido misericórdia.
Ele sabia, em cada poro, que havia saído da ignorância, que aquilo não era um ponto final, mas uma vírgula, que estava vivo para contar. Foi ainda naquele leito que percebeu a pendência interna. Sua mente jamais seria a mesma. Não haveria espaço para ceticismo frio. Nada seria como antes. Então pediu para ser levado a uma igreja. Estava com o corpo anestesiado, mas a alma clamava por cura, por perdão, por conexão. Ele se confessou, chorou, fez contato. De repente, aquele homem pragmático sentiu a beleza de confessar, de ouvir, vai em paz, de beber do copo sagrado, de sentir algo que transcendia toda explicação científica. Encontro. Aquele momento não era só um rito, mas o início de uma trajetória que ultrapassava o que conhecia do mundo. Algumas semanas depois, ele pesquisou mais. Leu sobre graça preveniente, sobre misericórdia divina que busca até onde está a última alma, sobre ressurreição da fé, ainda que em cinzas. Não era mais curiosidade acadêmica, era gratidão pessoal. Era reconhecer que o que viveu não é apenas uma exceção, mas um sinal de que Deus alcança onde a ciência não chega. Hoje ele testemunha em comunidades, conferências, igrejas, encontros cívicos, não para converter, mas para compartilhar. Eu neguei Deus durante décadas, acenei consciência. Me disseram que a fé era ilusão. Então a morte me encontrou, e foi misericórdia que me acordou. Essa história é mais que curiosidade. É um convite silencioso, mas poderoso. E se você estivesse a um passo de descobrir que existe mais do que se vê? O retorno à vida não foi o fim do milagre. Na verdade, foi apenas o começo da reconstrução. Aquele homem, antes movido pela lógica do mundo, agora despertava a cada dia com perguntas que não sabia mais responder com fórmulas ou gráficos. O que era aquela presença que ele sentiu nas sombras? Por que alguém como ele, que nunca buscou o sagrado, foi alcançado no momento mais sombrio? E acima de tudo, o que fazer agora com a segunda chance? O que ele percebeu rapidamente é que não bastava apenas ter voltado. Algo dentro dele exigia uma resposta. E essa resposta não podia vir da ciência, da razão, nem da filosofia fria. Era uma resposta existencial, espiritual, uma resposta que tocasse o âmago da alma. E assim começou a busca. Não com pressa, mas com sede. A primeira coisa que fez foi escrever tudo o que viveu. Detalhes, sensações, imagens, vozes, sentimentos. Ele sabia que, com o tempo, a memória podia enfraquecer. Mas também sabia que a verdade que tocou sua alma jamais seria esquecida. Nos dias seguintes, ele começou a ler. Primeiro, relatos de pessoas que viveram experiências de quase morte. Depois, mergulhou em livros espirituais, buscando entender o que os mestres da fé diziam sobre aquilo que ele havia vivido. E foi aí que a surpresa começou. O que parecia inédito e pessoal era, na verdade, parte de uma história muito maior. A separação que sentiu, o vazio, o frio, a ausência de Deus, tudo isso estava descrito nas experiências místicas de santos e pecadores. O grito pela misericórdia, a resposta silenciosa de amor, o retorno com transformação. Tudo estava lá, narrado por quem também cruzou a fronteira entre o visível e o eterno. Um trecho do diário de Santa Faustina Kowalska o marcou profundamente. Vi o abismo do inferno e vi também como Deus é rápido em socorrer quem clama, mesmo no último segundo. Era como se ela tivesse descrito sua própria experiência, décadas antes de acontecer. Aos poucos, a culpa foi se transformando. Aquela dor de ter vivido tantos anos longe da fé virou gratidão por ter sido resgatado. Ele percebeu que sua vida passada não precisava ser motivo de vergonha, mas testemunho. Que até mesmo sua incredulidade podia agora ser instrumento de conversão. Que sua dor, seu erro, sua queda seriam agora ponte para outros que viviam na escuridão. Mas o mais difícil ainda viria. Ele percebeu que não bastava ter tido uma experiência com Deus. Era preciso vivê-la, incorporá-la, torná-la carne, rotina, escolha diária. E isso exige mais do que emoção. Exige decisão. Foi nesse momento que ele encontrou resistência. Amigos zombavam. Colegas de profissão diziam que ele havia sofrido um surto psicológico.
Outros simplesmente se afastaram. O cientista virou beato, diziam, mas ele não se abalou, porque agora ele sabia. Não acreditava por lógica, acreditava porque tinha visto. Não buscava aceitação, buscava fidelidade. Não queria convencer ninguém, queria apenas ser verdadeiro com o que sua alma havia vivido. Um dia, sentado em um banco de igreja, ele olhou ao redor e viu pessoas simples, idosas, jovens, famílias, todos ali com os olhos voltados para o altar. E ele pensou: quantos aqui nunca precisaram morrer para acreditar? Quantos vivem essa fé com simplicidade, sem precisar ver para crer? Foi quando percebeu que sua experiência, por mais intensa que tenha sido, não era superior à fé silenciosa de tantos. Era apenas diferente. Cada um tem seu caminho. Cada alma tem seu chamado. O importante é dizer sim quando Deus chama, seja na vida ou mesmo na morte. Ele começou a ajudar em projetos sociais, passou a visitar hospitais, a conversar com pessoas em fim de vida. E quando perguntavam por que ele fazia isso, ele respondia: porque eu já estive lá. Eu sei o que é achar que tudo acabou, e sei que ainda há esperança. Essa nova vida trouxe paz, mas também trouxe luta, porque a transformação espiritual não apaga o passado, ela o redime. Ainda havia memórias, traumas, relações quebradas, mas agora ele não fugia. Encarava tudo com fé, porque sabia que Deus não o havia trazido de volta para viver o mesmo de antes. Certo dia, durante a missa, ouviu a leitura de um trecho do Evangelho de Lucas. Este meu filho estava morto e voltou à vida. As lágrimas caíram sem controle. Aquilo era ele. A parábola do filho pródigo não era mais uma história bonita. Era autobiografia. E ali, de joelhos, ele prometeu: Senhor, não desperdiçarei essa segunda chance. Usa a minha história como quiseres. Só não me deixes voltar àquele vazio. Desde então, seu testemunho tem tocado muitos. Em encontros, vídeos, rodas de conversa. Mas ele nunca quis fama, nem status. Queria apenas ser ponte, porque sabia, a fé que o salvou não era dele, era dom. E o mais impressionante, segundo ele, é que mesmo agora, anos depois, ele ainda sente aquela presença. Não como uma emoção intensa, mas como uma certeza mansa, como quem anda pela vida sabendo que foi tocado por algo que não pode mais negar. Essa parte da sua jornada é apenas o início da missão, porque sua vida agora é oração viva, é convite silencioso, é prova de que até mesmo aquele que diz "não acredito" pode ser alcançado, porque Deus escuta até o silêncio mais endurecido e responde com amor até o grito mais distante. Havia algo que ele não conseguia mais ignorar, aquela presença que o resgatou, que interrompeu a queda, que silenciou o desespero. Não tinha rosto, mas tinha essência. E essa essência era amor puro, incondicional, absoluto. Quanto mais ele tentava explicar com palavras, mais falhava. Porque aquilo que viveu não cabia em vocabulário na mano. E foi aí que começou a entender por que tantos santos, ao tentarem descrever suas experiências místicas, usavam poesia, metáforas, silêncio. Como explicar um abraço que não tem braços, mas que envolve por dentro? Como descrever uma voz que não fala com palavras, mas com luz? Essa busca por respostas o levou até uma antiga capela, quase esquecida no centro da cidade. Era simples, sem grandes ornamentos. Mas ali ele encontrou algo que nem em bibliotecas havia sentido: presença. Sentou-se no último banco, em silêncio. Observava as velas acesas, os olhos fechados dos que rezavam, o som abafado de passos no chão de madeira. E pela primeira vez, sem falar nada, orou. Não uma oração decorada, mas uma entrega silenciosa. Um obrigado que vinha da alma. Uma súplica por direção. E naquele instante, sentiu novamente aquela paz. Não arrebatadora, mas firme. Como uma mão pousada no ombro. Como se o céu dissesse: estou aqui, sempre estive. Essa paz o acompanhava agora nos lugares mais improváveis. No trânsito, em filas, em cafés. Começou a ver beleza onde antes via apenas rotina. Começou a escutar onde antes apenas reagia. A vida havia ganhado profundidade. Mas nem tudo era leveza.
As noites, por vezes, ainda eram visitadas por ecos do que viu. Aquela escuridão do abismo, aqueles gritos, a sensação de estar completamente perdido. Às vezes, acordava ofegante, outras em lágrimas. Era como se sua alma tivesse cicatrizes invisíveis. Buscando entender isso, procurou orientação espiritual. Encontrou um homem simples, de fala mansa, olhar firme. Alguém que havia escutado muitos, aconselhado outros tantos. E ao ouvir o relato, esse homem apenas disse: Deus te permitiu ver para que você jamais se esqueça de onde Ele te tirou. E agora te dá a missão de ser luz para quem ainda vive nas sombras. Essas palavras ecoaram por semanas, e ele percebeu que a experiência não era apenas um resgate, era um chamado. Começou a visitar presídios, centros de reabilitação, hospitais, lugares onde a esperança é escassa. E ali, ao olhar nos olhos dos outros, dizia com firmeza: Eu já estive onde você está e voltei para te dizer, há uma saída. Cada vez que testemunhava, algo nele também era curado. Era como se, ao levar luz aos outros, a luz dentro dele também se acendesse mais forte. E então compreendeu. A conversão não é um ponto de chegada, é um caminho diário. Ele também entendeu que fé verdadeira não se baseia apenas em sensações extraordinárias. A presença de Deus que o resgatou também se revela no silêncio da rotina, no cansaço do trabalho, no cuidado com o outro, na fidelidade às pequenas coisas. Certa vez, um jovem o abordou após uma palestra e perguntou: Como você sabe que aquilo que viu não foi apenas um delírio da mente? E ele respondeu com um sorriso: Porque, desde então, minha alma tem sede de algo que o mundo nunca me ofereceu. Porque desde aquele dia, nunca mais me senti sozinho. E porque agora, eu sou alguém que vive com propósito. O que ele percebeu com o tempo é que Deus não precisa provar sua existência em raios ou vozes do céu. Ele se revela nos detalhes, na paz inexplicável, na força em meio à dor, na certeza que se instala no coração mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Essa fé agora não era feita de palavras, era feita de presença. E quanto mais ele vivia assim, mais pessoas se aproximavam. Não para ouvir teorias, mas para experimentar algo diferente. Uma alma que arde sem se queimar. Uma vida que aponta para o eterno. Em uma de suas cartas ele escreveu: Não sei explicar tudo o que vi, mas sei quem me resgatou. E se esse testemunho puder impedir que uma só alma se perca, já terá valido cada lágrima. E assim o homem que antes negava tudo o que não podia provar, agora vivia por aquilo que nenhum argumento podia negar. O amor que o encontrou no abismo o puxou para fora e lhe deu um novo nome. Mas havia algo que ainda o inquietava, algo que nenhuma explicação racional conseguia satisfazer. Por que ele? Por que, entre tantos, foi justamente ele que teve uma segunda chance? Essa pergunta o acompanhava em silêncio. Não era culpa, não era medo, era uma profunda sensação de responsabilidade. Como se, ao ser resgatado, sua vida tivesse ganhado um novo peso. O peso do sentido. Certa noite, enquanto caminhava sozinho, observando o céu, teve uma intuição clara. A misericórdia é dom, não mérito. E ali entendeu. Deus não o escolheu por ser especial. O escolheu porque o amor não precisa de justificativa. O amor age porque ama. Essa descoberta o libertou. Já não precisava entender tudo. Precisava apenas corresponder. E foi assim que começou a mergulhar mais fundo na fé. Estudava os evangelhos com olhos novos, como se cada palavra agora estivesse viva. Lia como quem escuta. Orava como quem conversa. A fé não era mais teoria, era experiência. Um dos pontos que mais o tocou foi a parábola do filho pródigo. Não porque ele se via como o filho que voltou, mas porque se reconheceu no momento em que o pai corre, sem esperar explicações. Ainda longe, o pai o avistou. Essa frase o fazia chorar, porque foi exatamente assim que se sentiu. Visto de longe, ainda imundo, ainda orgulhoso, ainda sem ter nada para oferecer, e mesmo assim, alcançado. Com o tempo, percebeu algo ainda mais profundo. Sua história estava curando outras. Pessoas que nunca haviam se permitido acreditar,
agora encontravam coragem. Gente ferida por perdas, decepções, abusos, via em seu testemunho uma prova de que Deus ainda se importa. E não era raro ouvir: se até você foi alcançado, então talvez haja esperança para mim também. Essas palavras o marcavam, porque agora entendia o que significa ser sinal. Não é ser perfeito, é ser alguém cuja vida aponta para outra realidade. E ele havia se tornado isso. Um sinal de que a graça ainda age, de que o céu ainda se inclina para tocar a terra. Mas mesmo com tudo isso, ele sabia que a jornada não seria isenta de lutas. Em alguns momentos, a antiga incredulidade batia à porta. Vozes internas zombavam. E se tudo isso for ilusão? E se estiver apenas se enganando? Mas agora ele não fugia dessas dúvidas. Encarava-as de frente, porque sabia que a fé verdadeira não é a ausência de perguntas. É confiança, mesmo sem todas as respostas. Aprendeu a transformar a dúvida em oração e a oração em ação. Foi também nesse tempo que desenvolveu um profundo respeito pelo silêncio. Descobriu que o silêncio não é vazio, é espaço, espaço onde Deus fala e onde a alma escuta. Em retiros, passava horas apenas sentado, sem pedir nada, apenas respirando, presente, e muitas vezes era ali que sentia mais claramente aquela presença que o resgatara no abismo. Não com palavras, mas com um tipo de certeza que o fazia sorrir sem motivo. A fé agora estava entranhada em tudo, nas escolhas diárias, nos relacionamentos, no modo de tratar os outros, no cuidado com os pobres, os doentes, os esquecidos, porque agora sabia, a fé que não se traduz em amor concreto é só ideia. Certa vez, ao visitar uma família enlutada, segurou a mão de uma mãe que havia perdido o filho. E ela, com lágrimas, perguntou: onde estava Deus quando ele morreu? Ele não deu respostas prontas, não recitou doutrinas, apenas olhou nos olhos dela e disse: ele estava onde estava quando me resgatou, no escuro, do seu lado, esperando você gritar. E então os dois choraram juntos. Não era preciso mais nada. Esse é o fruto de quem viu o abismo e voltou. Não se torna arrogante, torna-se compassivo. Não se acha melhor, sabe-se salvo e por isso deseja que todos sejam. Hoje seu maior desejo não é que as pessoas acreditem em sua história, mas que descubram que Deus também quer escrever a delas. Que o céu não está fechado, que a graça não tem favoritos, que a salvação não é uma teoria, é um encontro. E para isso é preciso algo muito simples: abrir-se, mesmo que seja com medo, mesmo que seja com raiva, mesmo que seja com 1000 dúvidas. Porque como ele descobriu, Deus não espera a perfeição. Ele responde ao clamor sincero de uma alma que grita, mesmo sem saber como rezar. Esse é o milagre. Deus escuta até quem não crê e ama até quem o nega. E se há algo que ele aprendeu com tudo isso, é que a fé não nasce do esforço de entender, nasce do acolhimento de ser amado. Ele não era mais o mesmo, mas ainda havia algo que o surpreendia todos os dias. Como as pessoas ao redor, mesmo vendo sua transformação, continuavam tão distantes da fé. Parecia que muitos tinham sido anestesiados por uma vida apressada, superficial, cheia de distrações. E ao tentar compartilhar sua experiência, nem todos queriam ouvir. Uns se calavam com desconforto, outros sorriam com ceticismo, e alguns até zombavam discretamente. No início, isso o entristecia. Parecia injusto. Por que eu fui alcançado daquele jeito e agora ninguém quer saber disso? Mas com o tempo entendeu que nem todos estão prontos ao mesmo tempo. A semente precisa de terra preparada, e ele não podia forçar ninguém a crer. Só podia testemunhar com a própria vida. Foi então que seu foco mudou. Em vez de tentar convencer, passou a apenas amar. No trabalho, tratava todos com paciência, mesmo os mais difíceis. Em casa, passou a valorizar momentos simples. Em encontros casuais, ouvia mais do que falava. E silenciosamente, orava pelas pessoas. Não queria impressionar, queria tocar. E entendeu que isso só acontece quando a fé transborda em gestos pequenos, mas constantes. Havia algo no olhar dele que mudara, uma calma, uma firmeza.
como se carregasse dentro de si uma certeza que nada no mundo pudesse abalar. E pouco a pouco isso começou a despertar perguntas. Colegas de trabalho se aproximavam em silêncio, no fim do expediente. Você sempre teve essa paz? Um vizinho que nunca falava de religião, um dia perguntou: como você superou aquela crise que quase destruiu sua família? Ele não respondia com pregação, respondia com verdade. E sempre começava assim: um dia eu morri e descobri que a vida não termina com a morte. Era impossível não ouvir. Algumas pessoas se emocionavam, outras ficavam em silêncio. Mas quase todas saíam com algo plantado no coração. E então ele percebeu. Seu testemunho não era só sobre ele. Era uma chave que abria portas em outras almas. Portas que estavam fechadas há muito tempo, por medo, por mágoa, por ignorância. Mas havia uma chave ainda mais poderosa do que suas palavras: a escuta. Começou a visitar doentes em hospitais, idosos em asilos, jovens em crise, e apenas ouvia, deixava que desabafassem, que gritassem, que chorassem, e quando possível dizia com ternura: eu estive num lugar escuro, mas fui resgatado. Você também pode ser. Certa vez encontrou um rapaz que estava prestes a tirar a própria vida. A conversa durou horas. No fim, o jovem apenas disse: eu não acredito em Deus, mas você me fez acreditar que talvez ele não tenha desistido de mim. E isso já era o começo. Esse tipo de encontro foi se multiplicando, como se cada dor que ele tivesse vivido antes de sua experiência, cada falha, cada pecado, cada noite vazia, agora fosse usada por Deus como ponte para alcançar os que ainda estavam no desespero. Ele entendia os desesperados, porque já foi um deles, e esse é o paradoxo mais bonito da fé. Deus transforma nossas feridas em caminhos de cura para os outros. E ele, que antes zombava de tudo isso, agora se tornava um instrumento, um vaso rachado que deixava a luz passar. Mas nem tudo era fácil. Ainda enfrentava tentações, orgulho, vontade de sumir. Momentos em que se sentia indigno de tudo aquilo. E justamente nesses momentos, a lembrança daquele instante no abismo voltava com força. Não como medo, mas como âncora. Era como se Deus dissesse: mesmo ali eu estava, e mesmo aqui eu estou. Isso o mantinha de pé, e foi por isso que começou a escrever. Não para se exibir, mas para registrar, para que sua história pudesse alcançar pessoas que ele nunca conheceria pessoalmente. Escrevia sobre dúvidas, fé, misericórdia, recomeços. E um dia, ao receber uma mensagem de uma mulher que havia desistido de viver e, ao ler seu relato, decidiu tentar mais uma vez, ele chorou como nunca. Ali entendeu com clareza brutal: sua dor tinha ganhado um propósito, seu passado um sentido, sua queda uma missão. Não era mais sobre ele, era sobre quem ainda estava caído. E então seu coração encontrou uma paz que não dependia mais de circunstâncias, porque sabia, tudo aquilo tinha um fim maior, e a única resposta possível diante disso era gratidão. Gratidão por ter voltado, gratidão por ter crido, gratidão por agora poder ajudar outros a voltarem também. Ele não era perfeito, continuava errando, tinha dias ruins, mas a diferença era que agora sabia para onde olhar quando caía, sabia para quem clamar quando escurecia, sabia que mesmo quando tudo parecia sem sentido, a graça ainda agia. E essa certeza, essa bendita certeza, o fazia acordar todos os dias com um único desejo: ser um sinal vivo de que a esperança ainda é possível, porque um dia ele morreu e descobriu que a vida verdadeira começa quando tudo parece ter acabado. A vida seguia, mas com um peso novo: a responsabilidade de não esquecer nunca mais o que viu. Ele já não acordava apenas para trabalhar, comer, descansar. Cada dia agora era uma oportunidade de crescer, reparar, amar. Sabia que a eternidade não começa quando o coração para de bater. Começa no momento em que a alma desperta para o que é eterno. Com o tempo, percebeu que não bastava ter fé. Era preciso deixar essa fé moldar cada escolha, cada reação, cada palavra. Não se tratava de perfeição,
mas de coerência. Afinal, de que adiantaria dizer que viu a misericórdia, se não fosse misericordioso com os outros? Começou a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Um olhar triste no metrô, um gesto impaciente no trânsito, uma discussão banal transformada em rancor. E o que mais doía era ver que tantas pessoas viviam como ele vivia antes, anestesiadas, vazias, sobrevivendo. Mas agora ele via, e não conseguia mais fingir que não via. Foi aí que o impulso natural seria sair pregando para todos, falando sobre o que aconteceu, tentando convencer o mundo. Mas ele aprendeu com o tempo que a fé não grita. Ela atrai, não impõe. Ela convida. E o maior convite é o exemplo. Eles então decidiu viver de forma que sua vida fosse uma pergunta, que as pessoas olhassem e pensassem: o que esse cara tem que eu não tenho? E a resposta seria simples: ele viu a eternidade e voltou com sede de céu. Essa nova consciência também o fez encarar sua própria humanidade com mais humildade. Não se achava superior por ter tido aquela experiência. Ao contrário, sentia-se mais responsável ainda, porque agora sabia, agora tinha certeza, agora não podia mais alegar ignorância. E quando você sabe, tudo muda. Percebeu que não precisava se tornar um religioso de tempo integral, nem viver em um mosteiro. Bastava ser inteiro em cada coisa, no trabalho, na família, nas amizades, nas orações. Cada ato simples feito com amor se tornava eterno. E isso também significava enfrentar coisas difíceis, pedir perdão, cortar hábitos antigos, lutar contra tentações que, mesmo depois da experiência de quase morte, continuavam a bater na porta. Sim, ele ainda era tentado, porque a graça não anula a luta, ela a sustenta. E nas quedas, descobria algo ainda mais profundo. O amor de Deus não o deixava nem ali. A mesma misericórdia que o resgatou do abismo, agora o resgatava das suas pequenas escuridões diárias. E isso o mantinha humilde, dependente, firme. Uma das maiores mudanças foi na forma como ele usava o tempo. Parou de desperdiçar horas com distrações inúteis. Começou a reservar momentos para o silêncio, para a meditação, para ouvir aquela voz interior que sempre esteve ali, mas que ele ignorava antes. E, nesse silêncio, Deus falava, não com trovões nem com visões, mas com clarezas, direções, paz. Foi assim que ele entendeu o próximo passo. Precisava partilhar o que viveu, não como espetáculo, mas como semente. Começou a dar testemunhos, escrever artigos, participar de grupos de apoio. Não era fácil relembrar aquele lugar sombrio, aquela ausência brutal de Deus, mas ele fazia isso não para chocar, fazia para alertar, para despertar. Não espere uma experiência de quase morte para mudar sua vida, dizia. E essas palavras tão simples começavam a tocar corações. Ele percebeu que muita gente não precisava de um milagre, só precisava de alguém que tivesse passado pelo vale e voltado com esperança. E isso ele podia oferecer. Mas, mesmo com essa missão, sabia que a batalha ainda era diária, porque o inferno que viu continua tentando muitas pessoas, disfarçado de orgulho, de desespero, de solidão, e seu papel agora era ser uma ponte, uma lanterna, uma voz. Era isso que o fazia acordar todos os dias com o coração cheio. Saber que, de alguma forma, Deus tinha transformado sua maior escuridão em luz para outros. E assim ele seguia. Caía, levantava, chorava, sorria, mas acima de tudo caminhava, porque sabia onde a estrada termina e sabia o que está em jogo. Mais do que nunca, entendia que a morte não é o fim, é um portal, e a vida, um ensaio para esse encontro. E se ele pudesse resumir tudo o que aprendeu em uma frase, seria essa: nada vale mais do que uma alma salva. Ele olha para trás e percebe que sua vida tem 2 capítulos, o de antes da morte e o de depois do retorno. O primeiro foi marcado por ceticismo, orgulho e um vazio que ele só conseguia esconder, nunca preencher. O segundo é marcado por propósito, por um desejo constante de não desperdiçar mais tempo, de não ignorar o eterno, de não brincar com o sagrado. A experiência de quase morte não foi um fim,
Foi um nascimento. Não tirou suas dúvidas com fórmulas prontas. Não respondeu todas as perguntas filosóficas, mas mostrou algo maior do que qualquer argumento. A realidade do infinito. E mais ainda, a realidade de um Deus que não desiste, mesmo quando você o nega. Ele agora sabia. Viver era uma dádiva, mas viver consciente do eterno, isso era salvação. Nos últimos anos, viu sua vida transformar outras vidas. Pessoas afastadas começaram a rezar. Céticos começaram a perguntar. Famílias se reconciliaram. Jovens descobriram que o mundo não é só corpo, prazer e pressa. Tudo isso não porque ele era especial, mas porque Deus escolhe os improváveis para mostrar que a graça é para todos. E ele nunca se acostumou com isso. Cada vez que lembrava do abismo que viu e da mão que o resgatou, sentia um arrepio. Não de medo, mas de reverência. Porque ali, no ponto mais baixo, ele conheceu o amor mais alto. E é por isso que até hoje, cada palavra sua carrega uma urgência. Não espere ver o inferno para crer no céu. Porque o inferno não é um susto, é uma escolha. Um afastamento que vai se aprofundando, se endurecendo, se tornando definitivo, se não for interrompido pela graça. E essa graça está disponível agora. Ele sempre diz: eu fui alcançado quando não merecia. Isso significa que você também pode. Essa certeza não o tornou triunfalista. Ao contrário, tornou-o compassivo. Ele sabe o que é caminhar sem fé. Por isso não julga, não acusa, convida, testemunha, escuta, serve. E é assim que termina cada conversa, cada palestra, cada vídeo que grava, com um chamado, não à religião, não a um grupo, mas ao reencontro com o eterno. Você tem uma alma, e ela vale mais do que todo o meu universo. Cuide dela, alimente-a, proteja-a. E se você está aqui agora, lendo ou ouvindo isso, saiba, talvez essa seja a sua hora de despertar. Talvez você não tenha passado pela morte como ele passou, mas não precisa disso para começar uma nova vida. O chamado é agora, o convite é hoje. A graça está estendida. E se esse conteúdo tocou o seu coração, se fez você pensar mais fundo, por favor, retribua com um gesto simples, mas poderoso. Deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder mais nenhuma mensagem como essa. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Talvez, só talvez, isso seja a mão de Deus alcançando mais uma alma. Porque a história desse homem não é só dele. É uma história que fala de todos nós.